Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Está no ar o nosso programa Ressoar, repleto de boas notícias só para você, hein? E neste domingo de Páscoa você vai acompanhar uma bela ação do Instituto Ressoar para celebrar essa data tão especial. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o terapeuta, escritor, pesquisador, mentor e analista corporal Elton Euler. E no Descomplica Ressoar, Milena Neves vai te ajudar com dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego, hein? Então não sai daí, tá? Porque o programa Ressoar tá só começando. E a gente abre o nosso programa de Páscoa mostrando mais uma bela ação do Instituto Ressoar para celebrar essa data cheia de amor e esperança. Olha só! Todos os anos, a Páscoa traz uma reflexão sobre nossas ações e uma mensagem de amor ao próximo. E é justamente pensando no próximo que o Instituto Ressoar, em parceria com a Dengo Chocolates, proporcionou uma manhã especialmente doce. É muito importante que eles tenham essas oportunidades, que a gente não chama de extracurricular, faz parte do currículo, para a convivência deles, conhecer outros lugares, outros espaços, outras pessoas, ou desconstruir alguns conceitos. Enfim, sempre é muito produtivo a participação. A Dengo nasceu como um negócio de impacto social na cadeia cacau-chocolate, com o principal objetivo de gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. E por que isso é necessário? Porque apesar do chocolate ser uma delícia conhecida por muitos de nós, infelizmente a renda média de um produtor de cacau no Brasil e no mundo ainda é muito baixa e nós precisamos evoluir isso. Como a Dengo procura promover essa rede de produtores? Fazemos basicamente duas coisas, mas duas coisas que procuramos fazer com muito amor e muito capricho. Primeiro delas, ao comprarmos um Dengo, o produtor recebe mais pelo cacau de qualidade que ele oferece. A título de curiosidade, no último ano, em 2022, o produtor recebeu em média 92% acima do preço de mercado por um cacau de qualidade. E também procuramos promover boas práticas de cultivo de cacau de qualidade de forma gratuita a qualquer produtor na região que deseje conhecer mais sobre produção de cacau e cacau de qualidade. Em parceria com a Record TV, 2 vans levaram os alunos com toda a segurança para um tour na fábrica de Dengo. O tour que a gente faz aqui na fábrica de Dengo, na verdade ele acontece toda sexta, sábado e domingo. É um tour que é gratuito, ele acontece de hora em hora, né, nos horários cheios. E a ideia que a gente quer trazer para as crianças hoje é toda essa imersão que o tour traz. Então, desde contar um pouquinho da história da Dengo, dos nossos produtores, do todo o processo do cacau, desde a fazenda, desde o plantio, a colheita, até chegar aqui em São Paulo, a gente transformar a amêndoa do cacau na barra de chocolate. Então a ideia com as crianças é contar a história, mostrar um pouquinho de onde que vem, né, o chocolate, que vem de um fruto, muita gente não tem esse conhecimento. Então é ter uma imersão mesmo no chocolate. Acho que é uma experiência muito rica, muito gostosa. Tenho certeza que as crianças vão adorar. Durante o passeio, as crianças acompanharam de perto todo o processo de fabricação dessa paixão nacional, que é o chocolate. Como um negócio de impacto social, nós sabemos a importância de iniciativas sociais e de quão sensíveis somos e necessárias são as mudanças sociais e ambientais que vivemos. Por isso que iniciativas como o Instituto Ressoar, aqui em conjunto com a Dengo nessa visita, são cruciais para essa mudança de realidade que tanto ansiamos. Depois de conhecer todo o processo do cacau até se tornar chocolate, teve um quiz para testar os conhecimentos e um lanchinho para repor as energias. No passeio de hoje, eu gostei muito de ir na sorveteria e na parte dos chocolates. Que eu não sabia como era feito o chocolate, eu só sabia que era feito do cacau. Mas como era feito, realmente eu não sabia.
além do cacau. E também gostei de ficar com os meus colegas de classe mais aproximados, que lá na sala a gente não é muito assim. Eu achei uma experiência muito nova, assim, muito incrível. Eu vi tantas coisas, tipo, diferentes que você não vê no seu dia a dia. E o que eu mais gostei, eu acho que foi a forma de como é feito o chocolate e a forma como você pode criar a sua própria barra. Gostei também de ver como eles fazem o chocolate, deles fazendo as barras de chocolate com o cacau e mostrando mais a história sobre como eles fizeram. Eu achei mais legal a máquina de chocolate. A gente descobriu, né, como que é feito os chocolates e tal. É bem legal, achei super interessante o passeio, com certeza. Eu vou voltar aqui, voltarei mais vezes, porque eu adorei. É algo, sabe, exclusivo, incrível. Você vê como que é a fabricação de chocolate e tal, como que ele é feito. É incrível, não tem palavras para descrever esse passeio. E é claro que a criançada não iria embora de mãos vazias. Para celebrar a Páscoa, cada um ganhou uma barra de chocolate exclusiva e personalizada. Feliz Páscoa! Nesta Páscoa, nós do programa Ressoar desejamos a todos vocês que nos acompanham a ressurreição do sorriso, da alegria, de viver, do amor e dos sonhos. Um feliz domingo de Páscoa para todos vocês, tá? Acompanhe agora mais uma matéria cheia de informações preciosas que a gente preparou para você. Aconteceu em São Paulo o evento Afeto que Move a Economia, realizado pelo Instituto Consulado da Mulher, que promoveu uma roda de conversa sobre empreendedorismo feminino. O evento também celebrou o lançamento do livro em comemoração aos 20 anos da ação social da marca Consul, disponível para download gratuito no site do Instituto, com relatos de mulheres apoiadas pelo consulado e pessoas que contribuíram para a criação e desenvolvimento do projeto. Celebrar 20 anos é uma coisa muito importante porque é uma longa trajetória que soma muitas histórias, muitas memórias, muitas emoções, né? O Consulado da Mulher iniciou em 2002 com esse propósito de fortalecer mulheres empreendedoras, de ajudá-las a gerar renda e com isso transformar a vida delas e das suas próprias famílias, né? É o casamento de uma marca que está dentro das nossas casas, facilitando a vida, trazendo praticidade e ao mesmo tempo ele está valorizando e fortalecendo e empoderando todas as mulheres que fazem a diferença, que movem a economia. Então hoje a gente conseguiu reunir nesse livro algumas histórias de mulheres que representam trajetórias de sucesso, de superação, como que as mulheres lidaram com os desafios que surgiram no seu caminho. Todo empreendedor, toda empreendedora enfrenta dificuldades e desafios, né? Então como superar esses desafios e ter sucesso, como romper barreiras. Antes do consulado aparecer na minha vida, eu era a Lúcia do bolo. Depois do consulado, eu sou a proprietária da Mimos de Lúcia. O consulado foi, assim, a minha tábua de salvação. Aquela pecinha, sabe, que falta no quebra-cabeça da nossa vida, que tá faltando alguma coisa e você fica procurando, eu encontrei no consulado. Foi aqui que eu aprendi a valorizar o meu trabalho, foi aqui que eu aprendi principalmente a me conhecer melhor, porque eu sempre ficava por último nas histórias, né? Sempre ouvi o lado das outras pessoas e o meu ficava para depois. E agora não. E eu ensino isso agora para outras mulheres. Quando eu comecei a iniciar o consulado, eu ficava pensando, o que eu vou aprender? Eu sei cozinhar, mas aí eu percebi que eu não sabia o que era, para mim, que foi muito importante, a empreender. Eu não sabia precificar o meu produto, eu não sabia fazer um marketing, uma propaganda desse produto, eu não sabia melhorar a embalagem. Então tudo isso fez com que esse meu trabalho, né, através do Consulado da Mulher, melhorasse o que já tinha de legal, que já estava funcionando.
Eu sempre digo que o Consulado da Mulher foi o divisor de águas da minha vida, que deu a base para eu empreender, a base para eu modificar os meus produtos, para ter um telefone de boa qualidade, porque eu achava que no meu telefone eu conseguia fazer um monte de coisa, mas eu não conseguia fazer porque o telefone tinha limitações. E aí eu fui fazer uma formação também pelo consulado, com a equipe da USP aqui de São Paulo. Então todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento que eu trago hoje, foi lá do impacto que o Consulado da Mulher teve na minha vida. Eu aproveito para fazer um convite para todas as mulheres empreendedoras que queiram se descobrir, que queiram abrir essa caixinha e mostrar que se eu conseguir, você pode ter certeza que você também vai conseguir. Procurem conhecimento, procurem uma mentoria, um apoio e é possível. Eu achei esse evento demais, viu? E agora a gente faz uma pausa que é bem rapidinha, mas fica aí com a gente, porque na volta tem Conexão Social, não sai daí. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. E eu não falei que era bem rapidinho? Já estamos de volta com o programa Ressoar. E hoje no Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o terapeuta, escritor, pesquisador, mentor e analista corporal Elton Euler. Tá demais essa entrevista, eu já vou avisando, hein? Confere aí. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Social. É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso programa Ressoar. E hoje nós vamos falar de um assunto que é fascinante e eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque é um tema muito interessante, viu? Ele explica através do formato do nosso corpo como a gente funciona individualmente, ou seja, através da análise corporal você encontra respostas para uma série de questionamentos internos e até mesmo nos ajuda a nos relacionarmos melhor com as outras pessoas. E para falar desse tema tão importante, eu tenho a honra de receber ele, que é terapeuta, mestre em análise corporal, desenvolveu o método Corpo Explica e já beneficiou 70 mil pessoas em mais de 40 países. Eu estou falando dele, claro, Elton Euler. Seja bem-vindo, viu? Que honra mesmo obrigado. Te receber aqui. Adorei a explicação, viu? Muito bom. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa oportunidade de entendimento. Todos nós temos questionamentos, como você colocou muito bem ali, e por incrível que pareça, o formato do nosso corpo explica como a nossa mente funciona e revela as verdades por trás desses questionamentos. Gente, e como isso é verdade, a gente falava um pouquinho, eu estava impressionada de te ouvir e eu tenho certeza que as pessoas de casa também vão se surpreender com tudo que elas vão aprender aqui. Mas antes eu queria só que você começasse falando como é que nasceu sua paixão para saber como funciona o nosso corpo. Como é que explica, né? Como é que o nosso corpo explica quem a gente é. Que legal. Tudo começou porque eu trabalhava com comunicação, então eu realmente atuava explicando todo tipo de coisa. Então eu atuava como copywriter e mentor de comunicação. E tinha uma escola de comunicação que se chamava Humanês. Na época a proposta era ensinar empreendedores, especialmente aqueles que estavam na internet, a se comunicar de um jeito mais humano, menos robotizado.
E para isso a gente desenvolveu um método ali de muita empatia. Então eu me tornei muito bom em explicar todo tipo de coisa. Então eu tinha que explicar questões, por exemplo, como gravidez, eu tinha que explicar questões como questões jurídicas. Então ia de A a Z. E com o passar do tempo, eu fui tendo muito contato com profissionais do desenvolvimento humano e fui tendo que desenvolver explicações, métodos e ferramentas para eles. Nessa jornada, eu tive um casal de alunos, ela era psicóloga, doutora em psicologia, e ele fisioterapeuta. E em um evento, nós nos aproximamos e eu sempre brincava com os meus alunos que eu era uma esponjinha e que eu realmente pego tudo, porque eu acredito que a diversidade na explicação, ela facilita muito o entendimento. Então era necessário que eu tivesse um leque de informações, de exemplos, uma quantidade de insumo maior. E aquele conteúdo me chamou muita atenção. Na época, eu tinha um sócio, que depois veio a ser também um dos fundadores do Corpo Explica, ele, que é o Renato Torres, e esse casal. Nós 4 fundamos o Corpo Explica juntos. E na época eu tinha um projeto com ele de emagrecimento. Olha só. Olha a volta que o mundo deu e nos levou a criar tudo isso. Eles já conheciam o Renato de um outro movimento. E naquela situação, o Renato tinha desistido do projeto de emagrecimento por conta de algumas dificuldades que uma sobrinha dele, que inclusive tinha dificuldade com o emagrecimento, estava tendo. E explicando para as pessoas ali por que ele tinha desistido do projeto, ela comentou com ele que ele deveria pesquisar sobre o Wilhelm Reich, que é um cara contemporâneo a Freud, que deu início ao estudo dos traços de caracteres. Foi ele que sistematizou tudo isso. E ali naquele momento ficou claro para mim que aquele conhecimento do Reich, que é um pesquisador, como eu disse, contemporâneo a Freud, tão relevante quanto, tinha ficado perdido, esquecido lá atrás, no passado, porque a forma como ele era explicado não era acessível. Não gerava desejo nas pessoas. Não gerava curiosidade, não gerava desejo, e os nomes dos traços são nomes, entre aspas, feios, que hoje são associados a patologias clínicas. E quando eu vi aquele conhecimento, eu falei, putz, eu acho que eu dou conta de levar isso para as pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro que o Renato falava, eu não vou falar com você enquanto você não parar de falar disso. Só que, na verdade, eu realmente fiquei muito chato nessa época, porque eu explicava o que viria a ser o Corpo Explica para todo mundo. Só que eu fazia uma explicação diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tentava explicar para você e mapeava em que momento você tinha se desconectado ou se desinteressado. E aí eu ajustava a comunicação e melhorava a explicação para outra pessoa. E aí chegou num ponto de eu conseguir explicar para 3 pessoas diferentes. Eu me lembro até hoje. Era um amigo espírita, um amigo cristão e um amigo ateu. Ou seja, pessoas de totalmente diferentes. Universos completamente diferentes. E as 3 se interessaram. As 3 acompanharam a explicação até o final. E as 3 fizeram a mesma pergunta que eu tinha feito. Como é que eu meço? Qual que eu sou? Qual que eu tenho mais? Que são 5 traços, né? Aí eu pensei, já dei o primeiro check, já consegui explicar. Agora só falta criar uma ferramenta para medir. Então ali foi quando eu até falei para o Renato, eu falei, agora eu acho que a gente tem uma explicação e uma aplicação para isso e eu tenho um nome. O nome disso vai ser o Corpo Explica. Qual o principal benefício da análise corporal, né? A pessoa que passa por essa análise, quais os benefícios que ela tem? Legal. Eu costumo dizer que o ser humano tem 2 grandes questionamentos. O primeiro é, por que eu sou assim? E o segundo é, por que essas coisas acontecem comigo? Tá? Quando a gente se questiona por que nós somos assim, tem a ver com a nossa reação ou com a nossa dificuldade de ação diante das coisas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Esse questionamento também pode ser sobre alguém. Tem mulher que não entende o marido que é muito lento, ou o marido que é muito calado, ou o marido que é muito exigente, ou o marido que é muito sensível, ou o contrário. E as pessoas tendem a projetar nas outras o seu padrão de funcionamento. Então aquela pessoa que é calada, ela entende que o ser humano deveria
ser calado. Aquela pessoa que é falante entende que o ser humano deveria ter facilidade para falar. Por quê? Porque é o padrão de funcionamento dela. Então a gente traz essa explicação através da análise corporal. Por que você é como você é? Por que você funciona como você funciona? Quais são os benefícios disso e quais são as dificuldades? Então tem muita gente que, por exemplo, tem um padrão mais calado e trabalha com a profissão que exige que ela se exponha, que ela fale, que ela improvise, ou seja, o custo emocional do dia a dia dela é muito difícil. Essa pessoa vai chegar em casa, ela vai descontar nas pessoas que... E vai ficar esgotada emocionalmente, né? Totalmente. É uma pessoa que vai ficar sem paciência, é uma pessoa que dificilmente vai prosperar muito na carreira. Por quê? Porque aquilo vai ser um peso para ela. A gente estava ali conversando sobre o programa, seu olho brilha quando você fala de comunicação, quando você fala do projeto social, quando você fala da TV. Agora imagine tirar isso de você e te obrigar a fazer o oposto. Vai ter um custo emocional muito grande. Então, o benefício da análise corporal é explicar para a pessoa como ela pensa, como ela sente e como ela age. Então, a pessoa com o padrão corporal que eu tenho é uma pessoa que vai pensar muito, sentir pouco e agir menos ainda. Olha só. Então, por não saber disso, lá atrás eu tinha ideias incríveis, mas a minha capacidade de execução era baixa. Geralmente, quando as pessoas recebem a análise, elas se sentem aliviadas por descobrir quem elas são, porque elas começam a entender que elas têm um padrão de funcionamento e não um defeito de fábrica. Antes da análise, geralmente as pessoas sentem que elas têm um defeito. Eu não consigo isso, eu não consigo. Se comparam, né? Se comparam. E aí a gente sempre vai se comparar. E é uma dor tão grande a comparação em todos os níveis, né? E vai ser uma comparação com um único caminho, a frustração, porque você está se comparando com uma pessoa que funciona de um jeito diferente e que está no ambiente ideal para ela. Então você vai tentar fazer a mesma coisa e não vai conseguir. Muito bom. E agora a gente vai falar dos traços de caráter, né? Que legal. Queria que você falasse de todos eles. E você aí de casa, eu aconselho já a pegar um papel e uma caneta e ir anotando aí para no final você se identificar, né? Olha que legal, aproveitem porque eu acho que a gente nunca apresentou os traços na televisão. Não? Explicadinho assim, dessa forma não, porque geralmente é um bate-papo, uma questão pontual, é muito rapidinho, então muito legal. Muito bacana. Essa oportunidade. E o legal dos traços é que realmente traz o interesse das pessoas por esse conhecimento, é que existe uma explicação, existe um fundamento. Quando a gente fala, o formato do corpo explica como a gente funciona. Qual é a pergunta da pessoa? Como? Será que isso é verdade? Então, existe um elemento que torna isso possível, que é a mielinização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso funciona como essa rede de fios aqui. Só que aquele fio ali, ele foi comprado na loja daquele jeito, com plástico por fora e o metal por dentro. O sistema nervoso é parecido, a nossa rede neural. Só que diferente do fio, ela vai se encapando aos poucos. E esse processo de encapação, que se chama processo de mielinização, né, que é a bainha de mielina que vai encapando os neurônios para que hajam ali as sinapses, esse processo ele vai acontecendo de acordo com a criança, de acordo com que a criança vai crescendo. Começa no ventre e vai ali até 6, 7, no máximo 8 anos. Então você tem 5 etapas e essas 5 etapas é quando o sistema nervoso vai se formando de cima para baixo. E de acordo com a formação dessa criança, com a vivência em cada uma dessas etapas, em cada um desses momentos, em cada um desses ambientes, essa mielinização ela vai ser mais intensa ou menos intensa. Quando ela for mais intensa, ela vai moldar o corpo de um determinado formato. Então, por isso que é possível hoje a gente olhar e falar, essa pessoa tem muito desse traço, porque aquela fase que é gestação, a primeira, depois amamentação, depois os primeiros passos, depois o desfraude, depois o surgimento da sexualidade. Cada fase dessa, de acordo com a vivência daquela criança, o sistema nervoso vai registrar uma dor. Então, na fase da amamentação, o registro da dor percebida é a dor da rejeição. Na fase da amamentação, é a dor do abandono. Na fase dos primeiros passos, a dor da manipulação. A fase do desfraude, a dor da humilhação. E
o último, a dor da traição. Por que o sistema nervoso registra isso dessa forma? Quando a criança está no ventre da mãe, por exemplo, e eu tenho muito desse traço, que é o primeiro, traço de caráter esquizoide. Então, não se assustem com os nomes. Tá? O que acontece? Quando a mãe fica preocupada, nervosa, então o sistema fisiológico dela se altera, o corpo dela se altera. Quando ela fica preocupada e faz, como é que eu vou criar essa criança? De repente, teve algum problema na família, uma demissão, uma morte, alguma coisa delicada. Quando ela se preocupa, o corpo dela vai priorizar o modo de sobrevivência dela. Então, por exemplo, se a mãe precisa correr, esse estado de alerta faz com que o ventre receba, o útero receba menos sangue. Porque o corpo vai priorizar o dela, por exemplo, se ela tiver que correr. Só que a criança que está ali dentro não sabe de nada. Então, aquele útero que estava grande, dilatado, confortável, de repente, ficou duro, ficou pequeno. Estreitou, ficou ruim. Só que o corpo humano, o cérebro, a mente humana, o ser humano, ele é tão incrível que ele vai desenvolver um recurso para lidar com aquela dor, tá? Qual é o recurso do traço de caráter esquizoide? É a imaginação, é a criatividade. Ele literalmente foge para o mundo da lua. Então, quando uma pessoa consome muita energia com a cabeça, por que ela faz esse gesto aqui? Por que esse é o gesto do pensador? Ele está segurando a cabeça, por quê? Porque ele não está usando o corpo para consumir energia, ele está usando a cabeça. Isso é o recurso desse traço. Qual é o formato presente nele? Vai ser uma pessoa com um corpo muito mais longilíneo, corpo magrinho, articulações presentes, por isso que eu mostrei sua filha aquela hora, e geralmente muito mais energia na cabeça. São pessoas que elas não vão ligar muito para o corpo. Então elas não vão querer se arrumar tanto, elas não vão querer treinar tanto. Por quê? Porque para elas o mundo é mental. Mas legal, então isso acontece no ventre, da gestação até mais ou menos ali o parto e o primeiro mês de vida no máximo. Depois a mielinização vai avançando, ela literalmente vai descendo, o sistema nervoso ele vai se mielinizando, se encapando de cima para baixo. Quando ele começa a descer, a criança já nasceu, ela entra para a fase da amamentação. E na fase da amamentação, você tem ali todo aquele mundo novo, aquela explosão de sensações. Então a criança começa a ter muito mais sensibilidade e controle de uma nova região do corpo. Então ela começa a sentir cheiro, ela começa a sentir gosto, ela começa a ouvir, ela vai começar a ver. Então ela vai ter uma explosão sensorial ali nesse contato com a mãe. E qual é a dor desse traço de caráter? É a dor do abandono. Esse traço se chama traço de caráter oral, que é o que se forma na amamentação. E a dor dele é a dor do abandono, porque muitas vezes ele sente que uma necessidade dele não foi atendida, não foi devidamente atendida. Porque nessa fase, a criança agora tem um recurso que antes ela não tinha no ventre, agora ela se comunica, ela fala, ela chora, ela põe a boca no mundo, né? Apesar de não ter tanto controle ainda para falar, mas ela sabe que quando ela chora, alguém vem. Dá atenção. Exatamente. Só que muitas vezes não dá para saber o que a criança tem. Então, de repente, a criança está com alguma coisa incomodando na roupa, uma formiga, ela só vai chorar. Para tudo, ela vai chorar. Quando aquela necessidade não é atendida, ela se sente abandonada. E aí tem toda a questão com a boca, com a oralidade. Então, quando ela chora, ela ganha um peito. Quando ela chora, ela ganha uma chupeta, ela ganha uma mamadeira, mas não necessariamente teve a sua necessidade atendida. Então, para não sofrer a dor do abandono, como é que essa criança reage? Ela vai desenvolver a habilidade de se comunicar. Então, as pessoas mais cheinhas, mais redondinhas, você vai ver que elas se comunicam com o olhar. Então, é aquela pessoa que você olha, aquele olhar se expressa, aquele olhar é doce, ele é gentil, ele te puxa. Então, esse é o recurso do traço de caráter oral. Perceba que cada um tem uma dor e um recurso. E quando a mielinização avança, o corpo vai desenvolvendo sensibilidade e controle. Então, quando a criança começa a dar os primeiros passos, ela está entrando na fase do traço de caráter psicopata, que tem esse nome feio, mas que não é a personalidade, não, né? Tem nada a ver com... Não quer necessariamente dizer
o distúrbio de personalidade. Existe uma ligação, mas entenda, é como se... Isso é legal de falar para que as pessoas... Tem muito profissional, inclusive, que não sabe disso. É que quando fala psicopata, você já logo pensa no serial killer, Ele né? pensa naquele psicopata do filme, da novela, dos jornais. Mas, na verdade, esse psicopata, é um sujeito que sofre do transtorno de psicopatia. É como se fosse a dor extrema e absurda desse traço. Assim como, por exemplo, existe uma relação do traço de caráter esquizoide com o transtorno de esquizofrenia, por exemplo. Mas são coisas absurdamente distantes. É uma dor extrema daquele traço. Como você falou, muita gente vai se identificar. Pessoas que muitas vezes são tidas como frias ou se cobram por ser frias e se sentem mal com isso, agora vão descobrir de onde vem essa frieza e entender que é só um padrão de funcionamento e não necessariamente um defeito. Quando ela percebe que existem outras pessoas no mundo e que essas pessoas têm uma intenção, ela descobre o seguinte, que muitas vezes ela tem mais valor pelo que ela faz do que pelo que ela é. Olha isso, já na infância, que nós estamos falando de uma criança aí por volta de pouco mais de 2 anos. Só que ela entende o seguinte, eu tenho valor para eles pelo que eu estou fazendo, não pelo que eu sou. E muitas vezes, gosto até de dar um exemplo, o pai pega a criança do berço, pede para ela fazer alguma coisa, às vezes a criança esqueceu aquele comando, ou ela não está afim de fazer, ou ela simplesmente não fez. Parece que ela não foi tão importante quanto se ela fizesse. Então existe uma diferença entre o valor pelo que ela faz e o valor pelo que ela é. Por isso ela se sente manipulada. A dor do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. São pessoas que, quando alguém se declara, muitas vezes a relação piora. Tem muita mulher que ela tá, homem também, mas dá um exemplo de mulher, ela tá num relacionamento e ela tá adorando aquilo. Poxa, a gente se respeita, a gente se diverte, a gente curte muito, a gente se apoia, mas quando o cara vira e fala, eu te amo, o que ele está dizendo? Eu quero te dar o meu coração. Só que ela está dizendo, mas eu não quero te dar o meu. Eu prefiro que você fique com o seu coração e os seus sentimentos e que eu fique com os meus. Porque assim você administra as suas expectativas e ou seja, o que ela está dizendo? Eu já sei quanto vai me custar. O traço de caráter psicopata, ele sempre vai analisar o quanto uma relação vai custar para ele ou o quanto ele pode ganhar com a relação. Só que percebe que na nossa sociedade isso pode ser tido como feio, pode ser tido como uma pessoa interesseira, mas por incrível que pareça, esse é o tipo de gente que mais diz o que quer. E qual vai ser o formato físico presente no corpo do traço de caráter psicopata? Justamente esse triângulo invertido. Maior em cima, menor embaixo. Então, no corpo, no rosto, em vários lugares você vai ver esse aspecto do triângulo. Do triângulo. Muitas vezes as pessoas vivem em relações onde aquilo é feio. Então a criança, por exemplo, está na escola e está sempre negociando com os amiguinhos, alguém chega para ele e fala, isso é feio. Ou seja, você está tirando da criança o único poder de diferenciação que ela vai ter na vida. Isso é muito importante, porque às vezes os pais fazem isso, né? Sem saber. Não é porque você queria. Vai pelo senso comum, né? Nossa, mas você tem que compartilhar. E a criança vira e fala, tá, mas se eu compartilhar eu tô só perdendo. E o que é que eu vou ganhar em troca? Sendo que ele tem um padrão de funcionamento a entender o mundo na base de troca. Sim. E aí quando você pega para uma pessoa dessa e fala, tá, mas você não pode ser tão interesseira. Ela fala, tá, mas todo mundo se conecta comigo porque quer alguma coisa. Por que eu não posso querer nada em troca? Então é muito legal libertar as pessoas dessas exigências contrárias ao padrão de funcionamento delas. Então, como você perguntou, qual que é o principal benefício da análise? É a pessoa descobrir que ela é assim, mas entender o porquê. Entender lá o porquê da infância, lá o porquê da relação com os pais, com a família, e falar, poxa, agora eu entendi. E quando eu entendo, eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de me tratar diferente. Sabe? Isso é legal. Ver o alívio das pessoas quando elas descobrem como elas funcionam. Sim. E agora a gente tem mais 2, né? Tem mais 2. O quarto que se forma é o traço de caráter masoquista, mesmo cuidado com o nome, né? Com o nome.
E é o traço que se forma no momento do desfraude, que a mielinização desceu mais e chegou na região sacral. Até esse momento da mielinização, a criança não tem sensibilidade e controle do esfíncter. Então, quando a barriguinha dela está cheia, ela não sente e não controla, ela faz xixi ou cocô na calça. Mas as pessoas em volta têm uma expectativa de que ela peça, uma expectativa de que ela avise, uma expectativa de que ela vá ao banheiro, porque ela já fala e ela já anda, entende? E as pessoas não sabem que ela não tem esse controle ainda. E quando ela faz cocô na calça e ela recebe uma crítica ou uma bronca, ela sente que decepcionou. E essa é a grande dor do traço de caráter masoquista. Ele não quer decepcionar a expectativa que foi colocada nele. E quando ele decepciona, ele sente que ele desapontou alguém que amava, alguém que apostava nele. E ele se cobra muito por isso. E muitas vezes, quando ele recebe a crítica ou a cobrança, ele se sente humilhado. Então, são pessoas que sofrem muito ao decepcionar. São pessoas que se cobram muito. E para conseguir lidar com situações difíceis, o que o masoquista vai fazer? Ele vai se fechar. Então, são pessoas que literalmente elas trancam o corpo, ela vai... fisicamente falando, ela vai tentar segurar o cocô com as nádegas, porque o esfíncter ela não tem controle. Então é aquela pessoa que ela vai ficar toda tensa, toda dura, travada, para não fazer merda. Por isso que o formato físico do presente no traço de caráter masoquista é quadrado. É aquelas pessoas que elas são quadradas, duras, só que elas parecem uma panela de pressão. É um quadrado de fora para dentro. Entende? Tem muita pressão ali dentro. São pessoas que guardam segredos por décadas, por anos. São pessoas que muitas vezes, no momento de explosão, eles começam a colocar coisas para fora que você fala, peraí, mas... Da onde saiu isso? Da onde saiu isso? Você está guardando isso desde aquela época. E ele guarda, tá? Estão se identificando aí, gente? Espero que você esteja anotando. É uma verdadeira aula. Olha, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É uma resposta e tanto, né? É uma resposta, porque tem muita gente que fala, poxa, por que eu sou assim? Por exemplo, o masoquista, ele é absurdamente lento. Lento. É uma pessoa que tudo que ele for fazer, ele vai fazer devagar. E as pessoas tendem a entender isso como um defeito, especialmente quando se tem uma comparação, como você colocou muito bem, as pessoas se comparam demais. Mas espera aí, um trator, ele é forte, mas ele é lento. A proposta dele não é ser rápido, a proposta dele é ser forte. É ser forte. Então, quando o sujeito é forte e é medido pela velocidade, percebe que ele vai ser frustrado, ele vai ser criticado. Sabe por quê? Poxa, você não faz. É uma pessoa que só faz quando tem certeza. E a gente chega no último traço, que é o traço de caráter rígido, que vai se desenvolver ali quando a criança alcançar o momento da percepção da sexualidade, tá? Nesse momento, é o momento que Freud chamava de triângulo edípico, né? É quando a menina se encanta pelo papai e o menino pela mamãe. Então, esse triângulo se forma por quê? Porque o menino quer ser o príncipe da mamãe, só que a mamãe já tem seu rei, já tem o papai. E essa criança, ela se projeta ali nessa relação com a mãe e, obviamente, ela vai se frustrar, porque a mãe vai passar o dia dizendo que ele é o príncipe, mas no final da noite vai dar um beijinho e ficar com o papai. Então, ele sente que ele perdeu, que ele foi excluído daquela relação e que ele foi trocado. Então, a dor do traço de caráter rígido é a dor da troca, a dor da exclusão, tá? E qual é o recurso que esse corpo, que esse indivíduo, que a mente dele vai desenvolver? É a competição, é a proatividade. São pessoas que tendem a desenvolver uma capacidade absurda de competir e, melhor, de vencer. E nessa fase, o corpo está passando por uma explosão hormonal, então esse corpo vai se moldar com aspectos de perfeição, com aspectos de competição e com aspectos de agilidade. As pessoas acabam confundindo o perfeccionismo com a excelência quando elas têm um traço de caráter rígido muito alto. Então a gente precisa trazer elas para a presença e entender que, peraí, eu posso me entregar, eu posso confiar, eu não vou ser necessariamente trocado ou trocada. Então esses são os 5 traços e quando a gente vai
explicar para as pessoas, a gente explica quantos % elas têm de cada traço, qual é o lado bom disso, qual é o desafio disso e como usar isso nos negócios, nas relações. E o mais bonito foi que a gente conseguiu fazer uma profissão do nada, uma profissão que nasceu no Brasil e já formou aí milhares de pessoas que vivem de análise corporal. Muito bom, maravilhoso. E agora estou avisando que está acabando o nosso tempo, mas ainda é possível, né, para você deixar sua mensagem final. E eu queria que você deixasse essa mensagem final falando com cada traço, dando um conselho, né? Que legal. Aqui no estúdio, a gente tem, entre estúdio e suíte lá em cima, acho que a gente tem mais de 20 pessoas. Então, aqui já tem, acredito que os 5 traços, né? Com certeza. Mas o que você falaria para cada um dos traços para a gente poder encerrar? Que legal. Eu começaria dizendo que você é quem você precisa ser. Talvez você não entenda, talvez você não goste, mas o fato de não gostar vem justamente do fato de não entender. Então fica parecendo um defeito. E o traço que mais se sente defeituoso é o traço de caráter esquizoide. Então você que é uma pessoa mais magrela, uma pessoa que muitas vezes vive no mundo da lua, vive com a cabeça em outros lugares, acredite, você não é um defeito. Você pensa diferente, você pensa fora da caixa e se você se sente inadequado, use a sua habilidade de criar, traga para o mundo ideias, possibilidades. Você é uma pessoa questionadora, continue sendo uma pessoa questionadora. Eu costumo dizer que você é quem você precisa ser. Se você é assim, que bom que você é assim, espero que você se descubra e aprenda a gostar de ser quem você é. Eu só consegui ter resultados financeiros exponenciais, consegui dar uma vida feliz para minha família depois que eu me entendi, que eu me aceitei, que eu aprendi a me explorar como eu sou. Se você for uma pessoa mais cheinha, mais sensível, sensibilidade não significa fragilidade, então deixe os seus sentimentos existirem, deixe eles brotarem. Algumas pessoas vão exigir de você lógica e explicação quando você só consegue sentir. Isso não é um defeito, isso é um padrão de funcionamento. Se o seu padrão de funcionamento gera um desconforto ou um problema para as pessoas, deixe que as pessoas lidem com essa dificuldade, porque essa dificuldade é delas, não é de vocês. Se você é uma pessoa mais fria, que gosta de negociar, de articular, e muitas vezes se culpa ou é criticado ou criticada por ser uma pessoa tão fria, isso não é um defeito, é o seu padrão de funcionamento. Você é uma pessoa que sabe que no mundo, todo mundo quer alguma coisa em troca. A diferença é que você tem facilidade de assumir. Então, exerça a sua capacidade de liderança, exerça a sua capacidade de persuasão. Isso nada tem a ver com enganar as pessoas. A sua habilidade de persuadir, a sua habilidade de articular, muitas vezes pode gerar um bem para você e um bem maior ainda para os outros. Então, não guarde a sua habilidade só porque outras pessoas não têm ou outras pessoas não gostem do seu jeito de funcionar. E não precisa esconder os seus sentimentos, apenas tenha certeza de que as pessoas para as quais você vai demonstrar não vão usar isso contra você. E às vezes a melhor forma de se proteger é dizer para as pessoas: cuidado com os meus sentimentos. É a coisa mais importante que eu tenho e se você usar isso contra mim, nós teremos um grande problema. Diga isso para as pessoas. Se você é uma pessoa mais quadrada, mais metódica, mais lenta, entenda que isso não é um defeito. Você veio no mundo para trazer a estabilidade, você veio no mundo para trazer a consistência, você veio no mundo para trazer a estrutura sólida. O mundo precisa dos seus métodos, você não precisa ser uma pessoa rápida, você não precisa ser uma pessoa veloz, você precisa ser uma pessoa forte. Os seus métodos são capazes de salvar a bagunça emocional dos criativos, a bagunça emocional dos comunicativos, o desespero daqueles que articulam. A sua estrutura é boa. Só tome cuidado para não ficar usando a sua força para carregar peso e problema das pessoas que você ama ou das pessoas que te amam, tá? Você funciona como um trator, você pode escolher carregar algo muito valioso ou algo que não tem utilidade nenhuma. Escolha bem o que carregar. Para você que é uma pessoa com traço de caráter rígido, uma pessoa que gosta de brilhar, uma pessoa competitiva, mas tem muita dificuldade de confiar, muita dificuldade de se entregar,
saiba que é uma questão de análise. Nem sempre você vai estar competindo, nem sempre você vai estar em risco. É preciso se entregar, é preciso confiar. Assim você vai brilhar ainda mais. Não faz sentido se fechar, não faz sentido muitas vezes apostar só na carreira e deixar de construir uma família, deixar de viver um grande amor. Tenha coragem de se entregar para alguém, por mais que seja difícil no começo. Muito bom, olha quantos conselhos, e as pessoas que se identificam com um ou mais traços já recebeu aqui combustível para a vida, né? Já recebeu combustível para a vida. Eu quero te parabenizar pela iniciativa. Queria que você deixasse seus contatos para as pessoas te encontrarem. Quem quiser me acompanhar, o caminho mais fácil é o Instagram, @EltonEuler. Ali você vai ter vários conteúdos como esse, oportunidades de se aprofundar em experiências, inclusive com contatos com materiais gratuitos ali. Então, no Instagram, Elton Euler, nós estamos agora com um evento bem legal que se chama Resgate dos Otimistas, olha só, que tem o objetivo de eliminar a dependência emocional que impede as pessoas de terem resultados financeiros, que faz com que elas travem, faz com que elas demorem ou com que elas realmente vivam com resultado menor do que elas poderiam ter. Olha Tudo isso ali no Instagram, @EltonEuler. Muito bem. Então sigam o Elton, viu? Sigam também o Ressoar, me siga e muito obrigada por sua audiência. Tenho certeza que você gostou bastante, que isso aqui fez muita diferença na sua vida e a gente quer receber esses feedbacks, né? Manda lá para o Elton, manda para mim também. E obrigada por sua audiência, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, viu? Fique com Deus. Foi ou não foi sensacional essa entrevista sobre linguagem corporal com o Elton, não é? E você pode rever essas e outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, beleza? Me diga uma coisa, está precisando de uma ajudinha para se dar bem em uma entrevista de emprego? Então presta só atenção nas dicas que a consultora de etiqueta Milena Neves traz para descomplicar a sua vida. Oi, aqui é Milena Neves para o programa Ressoar. Eu sou advogada, gestora, palestrante, especialista em comportamento, pós-graduanda em neurociências e autora do livro Etiqueta Gentileza. Hoje a gente vai falar sobre como se portar da melhor forma numa entrevista de trabalho ou numa entrevista de apresentação de proposta, de prestação de serviço, enfim. Como a etiqueta corporativa e a linguagem corporal podem fazer você dar o melhor de si nesse momento chave. Existem 3 pontos-chave que devem ser atentados no momento entrevista corporativa. São eles: passar credibilidade, passar segurança e passar técnica. Esses 3 pontos vão estar invariavelmente ligados a 2 linguagens. A nossa linguagem verbal, ou seja, o que nós dizemos, e a nossa linguagem corporal, nosso gestual, nossa postura, nosso olhar, nossa vestimenta. Então é extremamente importante estarmos atentos ao valor das 2 linguagens, e não só do que falamos, não só do verbal. E aí eu já vou plantar uma sementinha na sua mente sobre o quão importante é a linguagem não verbal. Existe um dado neurocientífico que ele nos conta que, se as 2 linguagens, a verbal e a corporal, estiverem em conflito, o interlocutor, a audiência, vão acreditar na linguagem não verbal. Vou dar um exemplo. Eu chego numa sala e eu falo que eu estou super segura, super confiante, mas eu falo isso cabisbaixa, olhando para baixo, a minha postura está curva. O interlocutor não vai comprar o discurso verbal de que eu estou super segura. Ele vai acreditar no que o meu corpo está dizendo, e o meu corpo naquela hora vai estar comunicando insegurança. Então guarda esse dado. Se as 2 linguagens estiverem em conflito, é a linguagem corporal que vai falar mais alto. Então fica atento aos seus gestos. Vamos voltar para os 3 pilares básicos da entrevista: passar credibilidade, passar segurança e passar técnica. Começando pelo pilar da credibilidade. Passa credibilidade quem fala olhando no olho. Olhar no olho é extremamente importante, mostra que você não tem nada a esconder, carimba com verdade o seu discurso.
prende o interlocutor naquilo que você está dizendo, transmite carisma, transmite empatia. Não existe discurso verdadeiro sem olho no olho. Quem não olha no olho pode até não estar escondendo nada, mas transparece estar escondendo, isso é péssimo, enfraquece totalmente a sua fala, vai perder pontos naquela entrevista se não tiver coragem de olhar no olho. Vamos normalizar olho no olho? A segurança pode até parecer com a credibilidade, mas a credibilidade está ligada à verdade e a segurança está ligada a não ter medo. Quem vai querer contratar para prestar um serviço, para comprar um projeto, para se associar uma pessoa medrosa? Ninguém. Então é extremamente importante que o discurso seja transmitido com segurança. A segurança, ela está muito ligada à postura corporal. Uma coluna alinhada, uma postura que não é curva, que não tenta se proteger de nada. Um queixo que está a 90 graus do chão. Se esse queixo estiver muito para cima, ele vai comunicar arrogância. Se esse queixo estiver muito para baixo, ele vai comunicar medo. Tem um outro ponto que é super interessante na hora de comunicar segurança, é o aperto de mão. Um aperto de mão firme, seja você homem, seja você mulher, até porque ambientes corporativos são neutros. Então, meninas, nada daquele aperto de mão bem lady. Aperto de mão firme. Em ambientes corporativos, somos todos personas que precisam passar segurança. O aperto de mão deve durar em média 3 segundos e deve estar sempre acompanhado do olho no olho, aquele olho no olho que a gente acabou de abordar quando estava falando em credibilidade. A técnica vai estar sempre atrelada a estar naquele momento com o raciocínio suficientemente tranquilo para expor o conhecimento que você já tem. Então, qual é a minha dica-chave aqui? Organizou toda a sua roupa, sua aparência, tá com o melhor sapato, maquiagem, cabelo, tá tudo em ordem? Organiza também a sua energia. Respira fundo, acalma sua mente para que só assim o seu raciocínio esteja tranquilo e calmo para você dar o melhor de si, para você externar aquele conhecimento que você já tem, aquele preparo que você construiu ao longo de toda a sua vida. Só uma energia e um raciocínio alinhados externarão o seu melhor. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham um excelente e próspero momento em entrevista de trabalho e até o próximo programa Ressoar. E o nosso programa está chegando ao fim, mas se você quer rever todo o conteúdo desse e de outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar aí por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Mário Quintana: maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Então, tire um tempo e admire aí todas as coisas incríveis que o mundo nos proporciona. Um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?